Em relação ao que disse o Patriarca de Lisboa, que os direitos das minorias devem ser referendados. É verdade, nós temos que fazer uma observação sobre essa entrevista do Sr. Patriarca, que me parece da maior importância. Eu gostaria de fazer 3 observações. Em primeiro lugar, não posso deixar de dizer que me pareceu que o discurso do Patriarca é um discurso muito complacente e muito compreensivo quanto às consequências da política de austeridade dos últimos anos. Nós estamos num momento em que as desigualdades sobem, em que a pobreza sobe e em que há cortes que atingem setores específicos da nossa população que aumentam as desigualdades e as injustiças. Claro está que o Sr. Patriarca não deve nem apoiar o governo, nem apoiar a oposição, é sabido, mas deve apoiar as pessoas. E há muita gente que já que tem recursos muito escassos atingidos por estas medidas. Eu vi, por exemplo, o Sr. Patriarca dizer que, bem, nestas medidas o Governo salvaguarda aqueles que têm menos posses, como os reformados, 87% ou 90% dos reformados não foram atingidos. Mas talvez fosse melhor discutir um pouco mais este assunto, porque de facto o Governo não cortou nas pensões, mas cortou nos complementos. E o Sr. Patriarca e toda a Igreja sabe o que significa o complemento solidário para idosos, as restrições no RSI, e que têm um efeito dramático em pessoas que já tinham muito pouco. O segundo aspecto é aquele que refere. O Sr. Patriarca, e isso surpreendeu-me, porque naturalmente estava à espera de uma preparação teórica e intelectual que não permitisse que o Sr. Patriarca exprimisse concordância com uma das frases mais infelizes que foi proferida no nosso espaço público. Foi, aliás, proferida pelo deputado, que é líder da JSD, quando disse, num debate qualquer, que os direitos das minorias podem e devem ser referendados. Bom, acontece que esta frase é apenas, como dizer, pré-moderna ou pré-democrática, porque hoje não há democracia que seja considerada democracia sem que se estabeleça aquele princípio republicano que nós tratamos por igual, e normativamente por igual, as pessoas que não sejam iguais, isto é, quando somos desiguais, por exemplo, na raça, na religião, no sexo, nós devemos tratá-las por igual. Isso é o princípio da democracia e o princípio da república. Portanto, a propósito destas matérias e também da orientação sexual, eu acho que é preciso trocar mais ideias com a Igreja. E, finalmente, também dizer que vejo um grande afastamento ou de sintonia entre o tom do Sr. Patriarca relativamente a matérias sociais, a matéria de costumes, daquelas que são expressas pelo Papa Francisco. Porque o Papa Francisco lançou um grande debate na Igreja que não diz respeito apenas à Igreja, diz respeito à sociedade. E por isso talvez a Igreja não se importe que pessoas como eu, não crentes, que também imitam a sua opinião, em particular naquilo que significa a discriminação com base na orientação sexual, que é o debate dos nossos dias. Até há poucos anos atrás nós tínhamos essa discriminação. Essa discriminação contou com a complacência da Igreja. Até aos anos 80, salvo erro, nós metíamos na prisão aqueles que tinham antecedentes homossexuais. Por isso eu acho que é um momento também para a Igreja refletir, pensar e olhar com abertura para a modernidade da nossa sociedade. Voltaremos a estar no próximo.